Bem-vindos à minha casa, meus irmãos, elevando o nosso pensamento a Deus, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer também ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando aos bons amigos nos auxiliem para que das leituras nasçam novos bons entendimentos, boas resoluções. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte segunda do mundo espírita, e nós iniciamos o capítulo 5, que tem por título Considerações sobre a pluralidade das existências. É uma discussão filosófica, sobre a reencarnação. E na primeira sessão nós vimos a hipótese primeira, a primeira hipótese, seria a unicidade da existência. Nós, a título de ligação, tentando fazer nós poderíamos tentar resumir o ponto em que nós atingimos, o ponto em que nós paramos, com as considerações que Kardec fez, que com a hipótese de existência única, a diversidade entre os diversos indivíduos, entre as diversas pessoas, essa diversidade que nós conseguimos observar, é patente aos nossos olhos, ela acaba se impondo como uma questão que só se pode explicar por argumentos que acabam sendo contrários à nossa razão ou ao nosso conhecimento, aquilo que nós já conseguimos entender. As alegações de que a diversidade se dá, por exemplo, por diferenças orgânicas, não são os espíritos que são diferentes, mas os organismos das pessoas que são diferentes, atenta contra a razão na medida em que coloca a matéria, se impondo ao espírito. Então, a matéria ditando o destino do espírito. A outra que seria as pessoas são diversas porque Deus criou espíritos que são diferentes entre si, não são iguais, no ato da criação, impõe a discricionariedade divina. Então Deus teria predileção por uns em detrimento de outros, que é um atentado à justiça. Foi aí que nós paramos, chegando a esse ponto, fechando a hipótese da existência única, com essas duas conclusões parciais, vamos chamar assim. Kardec inicia então, vista a hipótese primeira, ele inicia então a discussão sobre a segunda hipótese, que seria a pluralidade das existências. Retomamos então a leitura. Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contém, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa
numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para o do corpo. Perdão, para a do corpo. Reuni em certo dia 1.000.000 de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes. E que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis, naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens outros, instruídos uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Aqui uma figura interessante, eu vou reforçar a figura, porque fica fácil a gente entender o raciocínio do Kardec. Uma reunião de 1.000 pessoas, de 1 a 80 anos, em que a gente desprezasse qualquer informação, qualquer informação, vamos deixar assim, qualquer informação precedente ao dia da reunião. É como se todos estivessem ali, nascidos naquele momento, criados naquele momento. Não há nada antes. Ora, de 1 a 80 anos, uma diversidade enorme de idades, de experiências. É isso que ele coloca. Então, essa situação que ele cria nos permite ver, né, a unicidade da existência, a teoria ou hipótese da unicidade da existência. Num dado momento, a gente aprecia uma diversidade enorme de indivíduos, desconsiderando que haja passado, né? A gente observa o momento. Ora, se foram todos criados naquele mesmo momento, como são tão diversos? É essa a questão que ele colocou lá na análise da primeira hipótese, né? E aqui ele reforça com essa ideia. Aí ele fecha o raciocínio contrapondo a hipótese segunda, que seria as múltiplas existências. Ele diz, olha, se nós considerarmos, e ele diz, se dissipando a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que hão todos vivido mais ou menos tempo, tudo se tornará explicado. Se essa mesma questão que ele formula, essa mesma hipótese que ele formula para nós, né, se nós considerarmos que há um antecedente, que existe um passado, que existe uma vivência anterior, tudo se explica. Porque uns são mais velhos, outros mais jovens, uns têm mais conhecimento do que outros, uns são mais cultos do que outros. Né? É essa a figura que ele coloca que permite a contraposição das duas hipóteses. Ele prossegue. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Aquela discricionalidade que nós falamos. Né? Deus teria preferência por umas em detrimento de outras. Em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. O fato de olharmos em torno e vermos
pessoas que são diferentes, em diferentes estágios, em diferentes condições, é a fotografia do presente, né? É a fotografia do momento presente. Ele diz, é apenas que vemos o presente e não o passado. Se nós olharmos por esse prisma, por esse ponto de vista, né, de que existem precedentes existências, as coisas mudam de figura. A este raciocínio, prossegue ele, a este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. E verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam àquela que explica? À vista da sexta interrogação acima, vamos lembrar, ele levantou 6 questões em cima da hipótese da existência única. E na sexta questão, ele perguntava se uma criança, um recém-nascido, tomado de um povo nômade que existe lá na África, no sul da África, né, onde, obviamente, o desenvolvimento tecnológico e tal não é igual aos grandes centros de radiação de pensamento e tecnologia, se tomado este bebezinho lá, né, e trazido para os grandes centros e instruído nos melhores colégios, que ele chama liceus, os melhores colégios, as melhores escolas, se nós conseguiríamos transformar esse bebezinho num gênio iluminado como foram Laplace ou Isaac Newton, esta é a sexta questão que ele coloca. E aqui ele volta a lembrar da sexta questão. Então ele pergunta assim, à vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o Hotentote, o povo nômade africano, que o Hotentote é de raça inferior. Perguntaremos então, se o Hotentote é ou não um homem? Se é homem, por que a ele e à sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica? A raça caucásica é aquela que predomina. Essas denominações de raça são uma coisa já meio ultrapassada, mas, de qualquer maneira, é a raça que predomina nas populações da antiga Europa, a Ásia Ocidental, a Ásia Central, né? São os caucasianos. Então, por que Deus privou dos privilégios, privou os hotentotes, os nômades africanos, dos privilégios que concede, ou concedeu, né, aos caucasianos, às populações da Europa, da Ásia? Se o hotentote não é um homem, por que tentá-lo fazer cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, há tão somente homens, cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém, todos suscetíveis de progredir. Não é este princípio mais conforme com a justiça de Deus? Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades.
E aí seguem-se questões que ele formula, né, à vista do futuro do homem, né, do futuro do homem. Exaurida a vida no corpo, né, que futuro seria reservado ao espírito daquela criatura? Primeira questão. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá a nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Segunda, o homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá a ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor. Terceira, o que praticou o mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Quarta, trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Mas em contraposição a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte destes últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica dos outros? Quinta, que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Nessas 5 questões, Kardec questiona a vida futura ou a posição futura do espírito com relação ao momento presente. Então, observada essa diversidade toda que a gente comentou e tal, o que será no futuro se a existência é única, né? Como é que se vai alocar, como é que se vai posicionar cada indivíduo no futuro, né, sem uma outra oportunidade? Estarão, abre e fecha aspas, condenados a permanecer na condição que conseguiram atingir? E aí ele levanta uma série de hipóteses, de situações, melhor dizendo, né, que a gente tem que considerar. Né? A dependência ou não da vontade, a possibilidade ou não que o meio ofereceu, que a existência ofereceu para o progresso. Né? Os que não tiveram oportunidade nenhuma, vamos colocar assim, os falecidos em tenra idade, né? Como posicionar as crianças, os bebês que falecem diariamente, né? Então, são questões que ele levanta acerca do futuro que nós temos que considerar. Né? Considerada existência única seria uma condenação. É o que ele diz, é o que ele coloca. Equivaleria a uma condenação a uma permanência sem possibilidade de evolução. Aí ele prossegue
na discussão. Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conformemente à justiça de Deus. O que se não pôde fazer numa existência, faz-se na outra. Faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém ficará excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Limitamos-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, alegar-se-á talvez que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar desta questão neste momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre os povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou do lado da evidência. Uma vez provado que certas coisas existem, seriam impossíveis. Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que, a não ser por este meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre esta doutrina e a dogmática. Mais adiante, mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, às quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Demais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. E aí ele transcreve a passagem encontrada em Mateus capítulo 17. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação:
Não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então os seus discípulos: por que dizem os escribas se é preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhes Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele falava. Pois que João Batista for Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado a todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no arbítrio do homem, na moral do Cristo, logo não é antirreligioso. Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita, que para certas pessoas carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica, porque só ela resolve questões até então insolúveis. Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado, e não houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Em sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio, com o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim também, tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecera contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos, por experiência, que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles. Da mesma forma que não se deve adotar às cegas tudo o que proceda dos homens. O melhor título que ao nosso ver recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela apresenta o de confirmarem os fatos, o de a confirmarem os fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a quem se deu o trabalho de observar com paciência e perseverança e diante dos quais não há mais lugar para a dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra,
Forçoso será que todos se rendam à evidência e que os que se lhes colocaram em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Reconhecemos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme à mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3, 4 e 5. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo que, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar-se ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te tenha dito isto. É necessário que torneis a nascer. E Kardec encerra, fazendo referência à questão 1010. Ver adiante o parágrafo Ressurreição da Carne, questão 1010. Nós já estudamos na parte 4ª, Penas e Gozos Futuros, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Vocês vão encontrar esse estudo, o estudo dessa questão, no IGTV, na postagem do dia 17/4 deste ano. É a última postagem da série anterior, aquela capa diferente, a última postagem da capa diferente desta que nós estamos usando agora. Muito bem. Então, vista a segunda hipótese, que seria a da pluralidade das existências, a gente tem agora a condição de contrapor as duas hipóteses e, como ele mesmo disse, logicamente nos inclinarmos para uma ou para outra. Ele diz, pela lógica ou pela conveniência, nós nos inclinaríamos para um lado ou para o outro, segundo as possibilidades de solução das questões que cada um apresenta. O que nós vimos foi Kardec pegando fatos objetivos, coisas observáveis, situações que estão à nossa frente, e questionando, vou usar o termo, questionando esses fatos, segundo duas visões. Ou a existência única, que nos condenaria, vou usar o termo, nos condenaria a decidir acertadamente agora, sem possibilidade nenhuma de correção a qualquer erro, ou uma sucessão de existências que nos permitiria decidir agora com a possibilidade de retificar ou de aperfeiçoar essa decisão no futuro. Tudo o que Kardec levantou são coisas que a gente facilmente observa.
né? Não tem nada de extraordinário, são coisas corriqueiras da nossa convivência. Nós observamos nas pessoas que estão ao nosso lado, as diferenças, as diversidades todas. As questões que ele levantou, ou as perguntas que ele formulou sobre igualdade da alma na criação, por exemplo, ou sobre a igualdade dos homens, né, como indivíduos, né, como criaturas, são questões que a gente está buscando resposta há muito tempo, né? O que a discussão acaba ensejando é que a doutrina, ou a hipótese, melhor dizendo, a hipótese de muitas existências seria mais conforme para explicar as diferenças, as diferenças que nós encontramos, né, nos indivíduos com os quais nós convivemos. Assim, nós seríamos hoje um acumulado das experiências passadas e cada um estaria num determinado ponto da caminhada. Isso é mais conforme, né, do que nós contrariarmos os fundamentos, o fundamento de que Deus é clemência, bondade e justiça, né? Tendo criado uns mais favorecidos que outros, ou a outra aberração que seria a matéria, né, que sem o espírito nós consideramos uma coisa inerte, sem vida, né? Dominar o espírito, a matéria se sobrepor ou sobrepujar, né, o espírito, impondo ao espírito o seu destino, assim dizendo. Então, da discussão, ao final da discussão, o que a gente tem é uma série de questões que Kardec não respondeu. Ele não deu resposta para nenhuma das perguntas que ele fez, né? Deixou para que nós achássemos, né, um caminho para resolvê-las. E expôs para nós, né, de uma forma bem clara, bem sucinta até, né, as duas possibilidades, né, que se apresentam à nossa frente para a resolução do problema. Eu chamaria a atenção para duas passagens que eu gostaria de repetir, tá? A última, né, quando ele discute se existem raças superiores ou inferiores. Nós já tínhamos visto lá atrás que ele tinha discutido se os espíritos eram iguais ou desiguais na criação. Isso eu acho que ficou bem claro. Não tem como a gente admitir que seja diferente a criação de Deus, né? Que ele crie um como uma possibilidade em detrimento de outro. E aqui aparece uma coisa que está muito em voga, né? Que é a consideração das pessoas conforme as raças, ou a exteriorização de suas origens, né, genéticas. E ele coloca assim, né, não há muitas espécies de homens, tomando homens por humanidade, tomando homens por seres da humanidade. Não há muitas espécies de homens, há tão somente homens, cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém, todos suscetíveis de progredir. Essa é a ideia de Kardec, né,
que eu gostaria de solenizar. A visão adequada, eu diria, né, a respeito da infinidade de seres que dividem o espaço conosco é que somos todos iguais. Existem seres humanos que são iguais. Habitam nestes seres espíritos com diferentes estágios de evolução. Então, as diferenças visíveis que nós temos, as desigualdades que as pessoas querem combater, não são inerentes ao meio. Dizem, querem nos empurrar goela abaixo, de que o meio, a sociedade é injusta. Não é esta a visão que nos parece a mais adequada, né? E a que Kardec esboça aqui. Existem seres humanos, e são todos eles iguais, organicamente falando, são todos eles iguais, né? Habitados, governados, dirigidos por espíritos, né? Estão mais ou menos adiantados, atrasados. E ele ressalta, mas todos, suscetíveis de progredir. E a segunda passagem que eu gostaria é na sequência desse raciocínio. Ele diz assim: o que explica as diferenças? Admitam-se as existências consecutivas, e tudo se explica conformemente à justiça de Deus. O que não se pôde fazer numa existência, faz-se em outra. E aí, o que eu gostaria de grifar, e que é extremamente consolador para nós: ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado segundo o seu merecimento real. Ninguém ficará excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. E por fim, né, a conclusão, que eu acho que a gente tem que solenizar também. O ensino dos espíritos é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no arbítrio do homem, na moral do Cristo. O que a gente gostaria de colocar, assim como um resumo, uma conclusão, e aí é a nossa tendência, é para onde a nossa razão nos dirige, a mim, né? Só a doutrina das existências consecutivas explica as desigualdades que são aparentes, né? Abrindo possibilidades consoladoras acerca da justiça divina e ancorando o homem, sustentando o homem na tarefa de busca contínua da perfeição. É só essa crença de que nós estamos num longo processo de evolução, né? De progresso continuado, né? É que abre para nós essa consoladora esperança de que um dia nós conseguiremos alcançar a perfeição e com ela a felicidade absoluta. Terminamos assim o estudo do item 222, né? Renovamos aos nossos irmãos a lembrança de que o espaço para comentários é para comentários de todas as naturezas, acréscimos, críticas, né? Questionamentos, e que para nós é importante essa interação. E fica aí à disposição dos nossos irmãos. E nós estamos atentos
para responder, para corrigir, para melhorar. Nós encerramos renovando a Deus os agradecimentos pela oportunidade da reunião e ao Mestre Jesus e os bons companheiros pela assistência, né, que nos proporcionaram, clareando as nossas ideias e as nossas visões, permitindo uma compreensão mais larga e mais profunda. Rogamos ao Mestre Jesus nos mantenha nos mantenham iluminados para que nós consigamos ver com clareza os grandes objetivos que nos aguardam na nossa jornada encarnatória. E que o Mestre nos infunda muita força moral para que a gente tenha, enfim, a força de vontade, né? A vontade, a capacidade de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.